Amém? Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Como estamos quase chegando ao final. Já estamos pelo capítulo 18. João capítulo 18. O livro de João vai até o capítulo 21. E hoje nós vamos ver 18, do 12 até o 27. João 18, do 12 ao 27. E diz assim: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. O conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu não tenho falado francamente ao mundo, ensinado continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. E é até aqui que nós ficamos hoje. Os irmãos podem sentar. Bom, meus irmãos, hoje a mensagem ela é mais histórica, uma narrativa histórica, do que propriamente uma mensagem exortativa. Mas nós vamos assim proceder para não pular, né? Não vamos pular os fatos, não é? Então, do que é que trata esta parte? Do interrogatório. É assim que é o título da mensagem, o interrogatório. Do 12 até o 14, nós temos como que uma introdução. Lembram-se, Jesus estava no Getsemane, estava ali a orar, quando de repente chegou Judas, apresentou-se, beijou Jesus. Então os guardas que estavam com Jesus, uma escolta que foi dada a Judas, prenderam então Jesus e o levaram à presença aqui do sumo sacerdote. Foi isso que nós vimos a semana passada. Então essa escolta que foi comissionada, a escolta é uma parte romana, os guardas dos judeus é uma guarda do sumo sacerdote, prenderam Jesus, né, amarrando-o, né, algemando-o, colocando sobre guarda. Né. E diz então aqui que haviam dois grupos, um grupo que era a escolta romana, era preciso da escolta romana, porque os judeus não tinham autoridade para prender alguém, somente dentro do templo, somente no espaço que era designado. Para prender alguém, estava sob a jurisdição de Roma. Então, se você quisesse prender alguém, você tinha que chamar a escolta, chamar os guardas romanos. Então, está a dizer aqui que os guardas estavam lá, assim também como alguns guardas do templo. Então, havia ali dois grupos para prender um simples homem. Né? Era um bom número para prender um homem. Jesus mesmo disse: olha, vocês vêm com paus e com cacetetes para prender como se eu fosse um bandido, né? Estive sempre convosco.
estive sempre pregar no templo, nas sinagogas. Ou seja, ele está a dizer que não era necessário nada daquilo, né? Mas foi assim que Jesus foi preso e foi encaminhado, então, a Anás. Quem é esse Anás? Anás, ele não era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. Anás havia sido sumo sacerdote. Então, ele é um ex-sumo sacerdote. Mas digamos que, assim como alguns graus de política, né? Aquele que foi determinado grau de política nunca deixa de ser aquilo, né? Por exemplo, o presidente é sempre um presidente, né? Olha, o ex-presidente, né? Ele é sempre chamado de presidente, né? Já não é mais presidente há 50 anos. Era assim também com os sumos sacerdotes. Eles já não eram mais sumos sacerdotes, mas eles tinham aquela autoridade, aquele poder, né? E por ele ser sogro de Caifás, as pessoas achavam ele ainda assim muito importante e levaram Jesus primeiro à presença, então, de Anás. Ele foi conduzido a Anás, como eu disse, não era o sumo sacerdote, mas era um homem de muito poder. E isso não é relatado em mais nenhum dos sinóticos, nenhum dos outros livros, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, relatam que ele foi levado à presença de Anás. Somente João faz isso. Mas lembra que João tinha algumas características diferentes na exposição do seu livro, diferente dos outros sinóticos. João queria mostrar a divindade de Jesus. E o que é que Caifás, que seria o interlocutor, o que é que Caifás já havia dito? Caifás já havia dito, conforme a gente vê aqui no versículo 14, que seria conveniente morrer um homem pelo povo. Ele havia dito isso lá no capítulo 11 de João. Ou seja, ali ele estava a dizer algo que iria acontecer com Jesus. Jesus morreu pelo povo, né? Morreu pelo mundo, né? Então, tudo isso aqui está ligado à agenda de Deus, ao plano de Deus. E também está ligado a algo para que a gente possa entender, e é o que nós vamos tentar mostrar aqui, é que o interrogatório já começou mal. Porque começa com uma pessoa que não tinha direito a interrogar. Então já começa mal essa história aqui, né? Do versículo 15 ao 18, ele dá uma parada no interrogatório de Jesus e vai para Pedro. João para e volta-se para Pedro. Por quê? Porque Pedro estava com Jesus. E ele foi levado, ou foi acompanhando Jesus até na casa do sumo sacerdote. Casa do sumo sacerdote também não era um lugar para ser julgado, não era lugar de interrogatório, né? Deveria ser levado ao templo. Então nós vamos vendo aqui certas situações, né, no julgamento de Jesus, né? Mas então ele para e começa a falar sobre Pedro. E Pedro estava na companhia de um outro discípulo. A Bíblia não fala quem é esse outro discípulo. Possivelmente não é um dos 11, ou um dos 10, né, se tirar Pedro. Era um outro discípulo, um outro homem que costumava acompanhar Jesus. Esse homem, diz aqui a palavra, ele era conhecido do sumo sacerdote. Essa palavra conhecer aqui, no original, pode também ser entendido como um parente, alguém próximo. Então, como ele era conhecido, ele entrou na casa, porque Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. Então, chegava na porta, não era qualquer pessoa que entrava na casa. Tinha lá uma pessoa olhando quem é que estava a entrar na casa. Então, não é informado a quem é este outro discípulo, mas sim que possivelmente era alguém da família. Ele teve acesso à casa. Na realidade, ele teve acesso a um pátio, né? As casas eram construídas na forma de um U, né? E havia um pátio ali onde tinha algumas coisas, alguma criação, estavam ali naquele pátio, né? E eles ficavam ali, e parece-nos que dava para ver Jesus de onde eles estavam. Possivelmente Jesus estava num tipo de um alpendre, de uma área aberta. Porque nós vamos ver lá em Lucas que em determinado momento Pedro olha para Jesus. Então, possivelmente, havia um pátio e na parte de cima havia um tipo de uma varanda, onde podia-se ver as pessoas que estavam lá. Então, vendo que Pedro não entrou, esse discípulo,
né, falou com a encarregada dizendo, né, olha, ele está comigo, né, pode permitir que ele entre. Né? Então, foi permitido a entrada de Pedro. Percebam, meus irmãos, que é tudo uma narrativa. Tudo uma narrativa. Nós vamos tirar algumas lições do final, mas percebam que aqui é tudo uma narrativa. Está sendo uma narrativa. João está fazendo uma narrativa dos acontecimentos. Então, ao entrar, a empregada faz um questionamento a Pedro numa forma negativa. Ela diz, não é você, né? Essa expressão não é porque você já espera que a pessoa diga não, né? Porque você já começou perguntando não, né? E ela pergunta, né? Não és tu também um dos discípulos deste homem? A resposta dele é, não, não sou. Né? Ele confirma, né? Ela perguntou não e ele respondeu não. Né? Mas nós precisamos, muitas vezes, quando estamos lendo a palavra, tentar também nos colocar no lugar das pessoas e tentar visualizar a situação. Vejam, Jesus estava no Sinédrio, falou algo que iria acontecer com ele. De repente, eles vão para o monte Getsêmani, para o jardim de Getsêmani, começam a orar. Nós vemos Jesus suando sangue. Nós percebemos ali um momento de tensão. Chegam guardas, começam a empurrar, eu imagino assim, um empurra-empurra, Pedro arranca da espada, tudo assim muito no imediato, muito nas condições de pressão, de estresse total. Ele arranca da espada, corta a orelha de um dos guardas. Então nós percebemos que está ali uma tensão no ar. De repente pegam Jesus, levam, Pedro vai acompanhando, imagina. Né? O coração de Pedro devia estar batendo forte, né? A adrenalina dele em alta. Então ele entra naquela casa já temeroso, porque ele está entrando no lugar onde está cheio de guardas. Ele entra na casa, eu estou ilustrando aqui como é que eu vejo essa cena. E agora, de repente, perguntam para ele, você não estava também com Jesus? Não estava. Se eu falar que sim, já vou ser aqui mesmo decapitado, né? Não sei o que passou. A negativa de Pedro não é uma negativa da pessoa de Cristo, mas uma negativa de barreira, uma negativa de proteção, uma negativa de alguém que está debaixo de um estresse. Pastor, como é que você pode falar isso se ele faz isso 3 vezes? Sim, o estresse não abaixou. Mas nós vamos ver isso pelo relato de Lucas. Porque Jesus olha para Pedro e Pedro chora. Porque Pedro lembra do que Jesus falou para ele. Então nós vamos ver que naquele momento Pedro se apercebeu do que tinha acontecido. Mas vamos chegar lá depois. Então, esse clima levou Pedro, mesmo que há pouco Jesus tivesse declarado completamente a ele, ali no capítulo 37, Pedro diz assim, eu dou minha vida, se for preciso, pelo Senhor. Nós vamos, e eu vou morrer junto. E Jesus diz, Pedro, você não sabe o que você está falando. O galo não canta sem que você me negue 3 vezes. Imagina, nós vamos. E agora, passado um pouco, eles estavam no cenáculo. Saiu do cenáculo, já está negando. Foi no mesmo dia. Tudo aquilo aconteceu no mesmo dia. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos também em momentos de estresse, onde determinadas coisas nós falamos meio que sem pensar, muitas vezes até ofendemos as pessoas, por não pararmos, por não refletirmos naquilo que estamos falando. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. E nós precisamos nos resguardar para que não aconteça com tanta frequência. Precisamos nos segurar um pouco. Precisamos pedir para Deus que nos dê o equilíbrio lá de Gálatas, domínio próprio, onde a gente possa refriar um pouco. Não é? Certa feita perguntou para um casal, fazia 60 anos de casado,
E a repórter perguntou, como conseguiram isso? Isso não existe mais. 60 anos de casado, como é que vocês conseguiram ficar tanto tempo casados? E o homem respondeu, surdo. Me fazendo de surdo. Né? Ou seja, eu sei que é uma piadinha, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes a gente tem que acalmar, deixar a coisa passar, não é? E depois continuar. Aí no versículo 18, nós vamos ver aqui também que há uma informação importante que mostra novamente que esse interrogatório foi fora dos padrões. Tanto Marcos quanto Lucas, Marcos no capítulo 14 e Lucas no capítulo 22, assim como aqui em João, há uma menção que havia um braseiro aceso. Aí a gente olha e fala, mas para que né, precisa colocar aqui que eles estavam em volta de um braseiro? Eu gosto dessas coisas assim, né? Quando coloco umas coisas assim que parece que não tem nenhum sentido, eu gosto de ficar pensando sobre aquilo. E por que é que aquilo estava lá? A Bíblia responde, por causa do frio. Agora pensem, isso tudo aconteceu de noite. Jesus estava no Getsemane, está tudo escrito aqui no capítulo 18. Eles foram, prenderam com tochas, né, para iluminar. E, pelo jeito, os empregados foram acordados no meio da noite, dizendo, olha, acorda porque o sumo sacerdote vai precisar de vocês, acordem. Então, eles, por causa do frio, acenderam ali um fogareiro. E ali as pessoas ficavam em volta, então, para se aquecer. Uma outra coisa que nós temos aqui de informação é que estava no tempo do frio. Né? No tempo do frio. Então, João faz essa menção do braseiro, onde os empregados se aqueciam, o que nos reporta, como eu disse, que era de noite, e julgamento à noite não era comum. Ninguém era julgado à noite. Né? Vamos dizer assim, o cartório estava fechado à noite. O cartório só funciona das 8 às 5 da tarde. Né? Como é que está tendo julgamento à noite? Né? Mais uma questão aqui, que os historiadores, os estudiosos dizem que o julgamento de Jesus foi incorreto. Né? Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, né? Mas nós vamos vendo aqui a responsabilidade humana também sendo colocada em prova. O julgamento foi errado. Não poderia ter sido esse julgamento. Primeiro que foi julgado por um homem que não tinha autoridade. Segundo, no horário que não era, fora do lugar certo. Né? O julgamento foi feito ali na casa de alguém. Né? O julgamento tem que ser no fórum, tem que ser no lugar certo. Né? Então, o que nos mostra é que os judeus tinham pressa. Lembram-se, vai entrar sexta-feira. Sexta-feira à tarde, o judeu não faz mais nada. O que é que eles queriam? Nós precisamos julgá-lo para que de manhã a gente apresente aos romanos, para que eles façam um julgamento romano, para que eles prendam Jesus, crucifiquem Jesus, matem Jesus, e nós possamos, às 6 horas, estar tudo resolvido para nós entrarmos no nosso sabático. Então, eles tinham pressa. Né? Esse julgamento, então, foi incorreto. Né? Do 19 ao 21, o João volta a narrar, então, a questão do julgamento. Falou um pouco de Pedro, volta para o julgamento. E ele vai dizer o quê? Que o sumo sacerdote, o tal do Anás, interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina. Ou seja, perguntou, então, quem são os seus discípulos? Né? Como se fosse né, aquelas polícias, né, polícia secreta, aquelas polícias federais, aquela coisa, né, um interrogatório. Quem são os seus discípulos? Né? Quem é que te acompanha? Quem é que te segue? Né? Nós precisamos saber o nome de todos, onde moram, quem são os pais, né? Aquela coisa. Começou a fazer uma pergunta. E qual era a doutrina? Ou seja, o que é que ele estava ensinando? Que tipo de ensinamento ele estava transmitindo? Então, Anás, parece-nos aqui que estava preocupado com o ensinamento de Jesus. Algo que pudesse ser contrário àquilo que a lei ensinava. Esse parece-nos que era o problema. Porque
O sumo sacerdote não estaria preocupado se Jesus estava falando sobre política nas suas reuniões, porque isso não era com ele. O problema dele é se ele estava falando sobre religião. Isso era um problema. Então, ele queria saber o que é que Jesus estava a falar, com quem que ele andou a falar. Mais uma vez, Jesus preserva os seus discípulos, porque ele faz duas perguntas para Jesus. Anás faz duas perguntas. Quem são os seus discípulos e qual a doutrina? E Jesus começa a dizer, eu tenho falado ao mundo, ensinei continuamente. Ele muda a história, ele não fala dos seus discípulos. Ele vai falar do que é que ele falou. Mais uma vez nós vemos Cristo preservando os seus. E mais uma vez nós temos que lembrar o que é que Jesus faz hoje sentado à direita do Pai. Ele advoga, ele nos defende diante do Pai. Isso é muito reconfortador, como já dissemos nas mensagens passadas. Jesus não tinha nada a esconder. Ele diz assim que ele havia pregado durante toda a Semana Santa no pátio do templo, todos os dias. Na realidade, nos últimos 3 anos, ele pregou sempre abertamente. Qualquer pessoa podia ouvir ele pregando, ele falando. Então, eles poderiam perguntar a qualquer um o que ele tinha falado. Aqui no versículo 21, ele fala isso. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Jesus está dizendo assim, eu não preciso perguntar para mim, saiam aí e perguntem. E aqui nós vemos mais uma questão interessante, né? Porque Jesus está questionando o interrogatório. Porque pela prática judicial em Israel na época, uma pessoa acusada não pode incriminar a si mesmo. E é até hoje assim, né? O acusado não pode trazer provas sobre si mesmo. Então ele fala, você tem que sair perguntando para testemunha, levanta testemunhas aí. Mais uma questão aqui que implica que esse julgamento foi errado, né? Então Jesus solicitou que no seu ensino estava sendo questionado, que procurassem as evidências pelo caminho normal. Como eu disse no início da mensagem, hoje é uma mensagem mais histórica, para que a gente possa entender tudo o que está se envolvido aqui na crucificação de Jesus. E aí, nos versículos 22 e 23, Jesus, no 22, um dos guardas que estava ali, deu uma bofetada em Jesus. Em nenhum momento Jesus foi faltoso, em nenhum momento ele foi indelicado ou foi faltoso diante do sumo sacerdote. Ele apenas respondeu o que foi lhe perguntado. O que Jesus pergunta é, por que me agrediu se eu não falei nada contrário? Por que você agiu assim? Então, mais uma vez, a gente percebe aqui o clima de tensão que estava ali. Né? Um clima de tensão, um clima de hostilidade, né? A ponto de um guarda já ficar nervoso e esbofetear, né, o acusado. Né? E no versículo 24, então Anás, percebendo que não tinha nada para condenar Jesus, manda ele para, literalmente, para o sumo sacerdote, Caifás. Esse sim é que poderia trazer evidências. Né? E do versículo 25 ao 27, João volta à questão de Pedro. Então, João vai intercalando os acontecimentos. Jesus é levado, Pedro entra na casa, depois Jesus é interrogado, Pedro nega pela última vez, e depois Jesus, então, vai perante Pilatos. Hoje nós vamos parar aqui, quando Pedro nega novamente Jesus. Então, em meio a esse plano de acusação, João volta-se ao pátio, onde está Pedro, em torno do braseiro. Né? Está ali se aquecendo também. Pedro está ali também se aquecendo. Interessante observar o desenrolar da negação de Pedro. Né? Primeiro, a mulher faz uma pergunta negativa. Não és tu também um dos discípulos? Agora, no versículo 25, há uma afirmativa. És tu, porventura, um dos discípulos dele? Então, primeiro havia uma dúvida. Agora há um parecer.
né? E ele novamente nega. E no terceiro, há uma testemunha. Porque o terceiro diz assim, eu não te vi lá no jardim. Então, ele estava lá. Mas por causa da penumbra do lugar, ficou uma dúvida. Mas não era você que estava lá, eu vi você lá. E ele, não era eu. Ou seja, Pedro nega novamente. Como havia dito então Jesus, o galo cantou. Terceira vez que Pedro nega, o galo canta. Aí, voltando para Lucas, na passagem paralela a esta, ele faz um comentário interessante. Ele diz, então, quando o galo cantou, Pedro, voltando-se para o Senhor, então ele via de onde ele estava, Jesus, fixou os olhos em Pedro. Jesus fixou os olhos em Pedro, viu Pedro lá embaixo e ouviu o galo cantando, né? E Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 61 e 62. Ali Pedro caiu em si. Ali Pedro percebeu o que ele havia acabado de cometer, uma falta. Dito essas coisas, essa parte histórica, queria apresentar aqui rapidamente 3 lições que nós podemos tirar. A primeira está no versículo 16. Pedro, porém, ficou de fora. Nós percebemos aqui um temor de Pedro. Pedro tinha receio de adentrar. E às vezes nós tememos também por nossas vidas. Se nunca aconteceu isso, pode ser que um dia venha a acontecer. E isso é natural. Preservar a vida é uma coisa natural. Ninguém vai sair de peito aberto, né, dizendo, me dá um tiro. Não. A gente vai tentar sempre se defender. Mas Pedro tinha uma oportunidade de ficar próximo de Jesus, porque ele poderia ter entrado com Jesus e ficar próximo de Jesus. Meus irmãos, nós não devemos perder as oportunidades de nos aproximar de Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra, é uma dessas oportunidades. Quando estudamos a palavra, mais nós nos aproximamos de Jesus, porque mais nós o conhecemos. E isto é muito importante. A segunda lição está no versículo 27. Pedro negou e o galo cantou. Jesus havia dito a Pedro que isso iria acontecer. Ou seja, Jesus nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos, e sabe muito bem as nossas fraquezas. Ali, num momento, Pedro declara que daria sua vida se preciso for, no outro, nega. Rapidamente, uma transição tão marcante. Por isso Jesus lhe disse que antes do galo cantar 3 vezes, Pedro o negaria. Ou melhor, antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Quando nós estamos longe dos problemas, numa zona de conforto, nós podemos nos sentir empolgados e vibrantes. Né? Estamos tudo bem, está tudo em ordem, está tudo bem. Então não, vamos sair, vamos falar, vamos fazer. Mas quando há um confronto com o perigo, muitas vezes nós temos que nos retrair. Não é assim? Comigo acontece muito isso. Quando eu vejo coisas erradas, eu falo, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma decisão. Mas, de repente, isso lá na frente pode dar um problema. Por isso, primeiro, nós devemos buscar quem? Deus. Em oração. Buscar a Cristo. Senhor, nos orienta. Diga qual atitude devemos tomar. Para que a gente não ouça o galo cantando depois. E a terceira lição está no fixar o olhar em Jesus. Como Lucas relatou, o olhar de Jesus encontrou o olhar do destemido e agora amedrontado Pedro. Isto o levou a lembrar de tudo no cenáculo, e ele chora. Ou seja, quando nós lembramos das nossas falhas, ou quando o Espírito nos mostra as nossas falhas, nós choramos.
Quando nós cometemos algo errado, o Espírito logo nos acusa e a gente sente aquele entristecer dentro de nós. Por quê? Porque o olhar de Jesus está sobre nós, ele está posto sobre nós. Então, com essas lições, nós terminamos a mensagem desta noite, exortando para que nós possamos sempre buscar estar perto de Jesus, buscar a resposta em Jesus e estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. No próxima quarta-feira, literalmente, nós vamos ver o julgamento, a acusação e a execução de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, a Deus, por este estudo desta noite. Obrigado, Senhor, ó Pai, que nós possamos aprender mais de Ti e aprender a buscar no Senhor, Pai. Guarda-nos, ó Deus, guarda os nossos amados que estão conosco através dessa transmissão. Concede-lhes uma noite de descanso, Senhor, um final de tarde, e que nós possamos estar reunidos no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém.